Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, que o seu domingo seja muito abençoado. Vamos lá, nosso primeiro editorial do dia. A gente começa falando de revogação de prisão. Lembra do caso da advogada que foi presa por estar prestando assistência aos manifestantes do 8 de janeiro? Ela teve prisão revogada hoje. Nós vamos mencionar sobre esse assunto. Popularidade de Lula, como é que tá, hein? Pois é, o PL fez uma postagem que trata do assunto. Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. E vamos falar de uma CPI que ainda está em todo vigor, né? A CPI das ONGs. A gente precisa discutir essa CPI, que essa realmente está trazendo pontos esclarecedores para a população brasileira, mas a mídia não quer que isso chegue até você. Bora discutir um pouquinho? Então vem comigo, não esquece de dar o like. Eu acordei domingo de manhã para poder gravar conteúdo para você ficar bem informado. Pelo menos um compartilhar, um like, a gente merece, né? Vem comigo. Matéria do Correio Brasiliense. Advogada Marinalva tem prisão revogada pelo STF após pedido da OAB Distrito Federal. Ela foi presa no dia 27 de agosto após se entregar na sede da Polícia Federal em Brasília. Ela é alvo da 17ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os atos antidemocráticos. Então, essa aqui é a advogada de Brasília, Marinalva. Ela simplesmente foi oferecer o serviço dela para os manifestantes no dia 8 de janeiro. E aí, teve a prisão dela decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Uma violação clara à liberdade da atuação dos advogados. Pois é, imagina se os advogados que prestam serviço para traficantes, se advogados que prestam serviço para abusadores, todos esses aí, o que eu não faço de forma alguma, sou tributarista, eu presto serviço para a empresa. Mas imagina se todos esses fossem presos por estar prestando serviço para clientes que cometeram crimes. E vamos dizer que quem estava lá em 8 de janeiro cometeu crime, não aquele pesado, aquelas coisas duras de 17, 16 anos e meio de prisão. Aquilo é uma aberração jurídica e a história vai cobrar seu preço. A gente sabe muito bem que situações como essa da Marinalva aqui, que são situações esdrúxulas, em qualquer país democrático, é condenável. Sem atuação do advogado, e para você ter noção, o Estatuto da OAB, assim como também a própria Constituição, trata da figura do advogado e põe no mesmo nível hierárquico, advogado, juiz e promotor, o que é uma falácia no Brasil, porque juízes, ministros, então, são deuses supremos, e o advogado mal tem direito de falar perto deles. Essa é a grande realidade. Então, parabéns pela OAB ter se manifestado, né? O que também não anda muito usual, porque a OAB também anda decepcionando de forma vexatória em várias pautas, e eu digo como advogado, mas parabéns pela atuação. Fez o pedido e o ministro Alexandre de Moraes corrigiu, né, um erro crasso aí, um erro latente contra a democracia brasileira, que é a prisão de um advogado que está exercendo a sua opção, o seu ofício, a sua profissão. Então, fica aí a informação. Pelo menos a gente começa com uma boa notícia hoje. Vamos lá, outra. PL Nacional fez a publicação. As estrelas estão caindo. Pois é. Pesquisa. Aprovação do governo Lula cai e desaprovação sobe. Citando aqui uma matéria do Diário do Poder, o PL fez essa manifestação que diz o seguinte: de mal a pior. A aprovação do governo PT cai, desaprovação sobe. Um levantamento publicado pelo Instituto Paraná Pesquisas indicou que o brasileiro está cada dia mais contrariado com as ações do atual governo. Em termos de aprovação, o índice caiu de 54 para 51 entre maio e outubro. A desaprovação também se intensificou no mesmo período e foi de 39,4 para 43,7. Alguém aí sente que esses dados ainda vão se agravar nos próximos anos? Não tenho dúvidas disso. É público e notório em todos os casos, e não há
exceção da regra em nenhum mandato presidencial no país. O primeiro ano é quando se entra com aquela expectativa de mudança. O primeiro ano é quando você entra com aquela expectativa de que o eleitor que colocou o presidenciável lá dentro quer que seja cumprido, quer que o amor vença. No caso do Lula, né, o amor venceu. Só que quando o amor começa a ver que o namoro é com Maduro, com Venezuela, o namoro são com ditaduras, o namoro é demorar demais para poder falar que Grupo Hamas é terrorista, o amor começa a esvainecer. E aí, se já começa logo no começo do casamento, já está logo no início do casamento, do final para frente, aí é ladeira abaixo. Então, muitas pessoas me perguntam, você acha que o Lula vai até o final do mandato? Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas, se bem que já houve processos de impeachment, né, ainda mais na gestão petista. O caso da Dilma Rousseff foi um momento traumático da democracia brasileira, porque deu aso à esquerda ficar usando isso como argumento, que ela foi injustiçada, e a questão da segurança política no Brasil também é um tema muito discutido. Então pode ser que Lula fique até o final, apesar dos vários processos de impeachment que foram protocolados, até porque o Arthur Lira hoje já está alinhado com Lula, mas é o clamor popular que dita as regras, tá? Então, quando Cunha resolveu pôr o impeachment da Dilma Rousseff em ação, lá atrás, ele sabia que a população queria isso. E aí a questão do Lula a população vai querer isso? Vai ser um clamor popular? Eu tô vendo muita gente que nas redes sociais era anti-Bolsonaro, Lula isso, Lula aquilo, e hoje é só pau no Lula, só desce a lenha no Lula. E esse movimento, que hoje é um fluxo muito mais rápido, começou lá atrás, com movimentos, vem pra rua, dentre outros, e cresceu. A população ainda está com medo de se manifestar contra o regime, mas mais cedo ou mais tarde, esse medo vai acabar. E a hora que esse medo acabar, os políticos vão se dar conta que a situação é um pouco mais complicada do que eles imaginam. Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês é essa aqui que foi divulgada pelo senador, Plínio Valério. Ele está conduzindo de maneira maestral a CPI das ONGs, que são uma verdadeira vergonha para o Brasil, a atuação dessas ONGs. E ele está escancarando coisas, assim, gigantescas. Ele escreveu o seguinte: estão derrubando pontes, cerceando o direito de crianças irem para a escola e impedindo os moradores de qualquer perspectiva. O Jornal da Band TV repercutiu as diligências da CPI das ONGs da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. Diante da gravidade do que ouvimos, entraremos com uma ação no Ministério Público e cobraremos medidas do Ministério da Educação. Essa matéria do Jornal da Band aqui, eu achei bem interessante, porque ela retrata muito bem a situação das ONGs. Eu vou colocar aqui para vocês, escuta só. Falta de licença para construir uma escola, falta de licença para fazer uma estrada, para trabalhar, são algumas das reclamações de moradores de uma reserva extrativista no Acre. Senadores da CPI das ONGs foram até lá investigar. É difícil você olhar para o seu filho e dizer: mãe, eu queria ir para a escola, eu queria ter uma vaca para me tomar leite, porque esse é o direito que vocês das ONGs, CND, IBAMA, não nos dão. Esse é o depoimento de uma moradora da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. Os vizinhos também reclamam que são ameaçados e não recebem licença para trabalhar. A reserva foi criada em 1990. As famílias extrativistas vivem no local de forma legalizada, mas as atividades na área devem ser autorizadas pelo ICMBio. Segundo os parlamentares, não é permitida a construção de escolas e a única ponte que dava acesso a um colégio
fora da reserva foi destruída pelo Instituto porque a madeira usada não era legalizada. Vamos lá. Peraí. Esse ponto que eu queria que vocês observassem. A única ponte que dava acesso foi destruída porque a madeira que foi utilizada não era legalizada. Tá. O dano já tinha sido feito. Um dano maior é deixar a criança sem educação. Isso é um ato criminoso. Deixar a criança sem educação é um ato criminoso. Negar o direito a ter uma escola lá é um ato criminoso. Porque as pessoas estão lá. E aí, quando nós temos o direito colocado em pauta numa balança, eu tenho direito ao meio ambiente sustentável, isso é uma questão que está prevista na Constituição. Mas eu também tenho direito à educação, direito à dignidade humana, e essa está acima de outros direitos. Então, e a coisa é tão idiota, e a coisa é tão porca, que você vê eles dizendo que derrubaram a ponte porque a madeira não era registrada, mas usam uma porra de uma balsa que gasta combustível movida a óleo diesel para estar transportando os carros. E aí você vê o nível do mau caratismo dessa gente. E a defensora desse povo, cadê a Marina Silva? Nós vamos falar sobre ela. O comando da CPI das ONGs foi verificar de perto as denúncias contra o ICMBio. Nesta sexta, senadores ouviram mais relatos durante uma audiência pública em Rio Branco. Essa reserva bonita é para inglês ver. Na verdade, o que existe é um povo oprimido, sem renda, querendo se libertar e não sabe como, porque não pode sair da reserva. Os trabalhos da CPI foram prorrogados até 19 de dezembro. O relatório final deve apontar que até 90% do dinheiro das ONGs que atuam na Amazônia vem de fora do país. 5 ONGs passaram pela CPI. Elas juntas somam mais de 2 bilhões de reais. O que esse dinheiro fez com a vida da população amazônica? Nada. O ICMBio não quis comentar. Na próxima quarta, os senadores vão visitar os índios parecis, no Mato Grosso. A atuação dessa CPI está sendo incrível. Mais de 80% desses 2 bilhões aí enviados são gastos com assessoria e viagens. E aí, a Marina Silva, a turma do meio ambiente, nunca viu isso. Só fica latindo merda para aquilo que não sabe. Meio ambiente, mas sabe como que está a situação do Amazonas? Terrível. E aí, o Márcio Colombo, vereador, ele colocou aqui, absurdo. ONG ligada à Marina Silva recebeu 35 milhões do Fundo Amazônia e gastou 80% com consultorias e viagens. A Marina Silva está atolada até o pescoço nessa situação. E aí é papel da ONG agora, já que a gente viu o fiasco da ONG da CPMI, a vergonha que foi a ONG da CPMI de 8 de janeiro, que foi a CPMI de 8 de janeiro, indo por água abaixo, o papel da CPI hoje das ONGs seria convocar o mais rápido possível a Marina Silva, e até porque isso não foi feito até agora, para que ela, caso constatado a irregularidade dos recursos, seja indiciada. É isso que tem que acontecer. Então, as apurações têm que ser sérias, a ONG está fazendo um papel, a CPI das ONGs está fazendo um papel imprescindível, pouquíssima mídia está dando aso a isso, porque as ONGs financiam propagandas na grande mídia, financiam gente envolvida na grande mídia, não estão fazendo aquele escândalo. Vocês viram como que está a situação lá? O Bolsonaro, Yanomamis, não sei o quê. É porca essa mídia. Vocês sabem muito bem disso. É uma mídia porca. E aí, a gente tem que abrir os olhos agora para o que está acontecendo. Uma coisa é certa. Essas CPIs, pelo menos serviram para abrir os nossos olhos. Quem assistiu, quem acompanhou, sabe o que é o MST e o que ele fez, embora acabou em pizza e sem relatório. Vergonha. A CPMI de 8 de janeiro mostrou omissões
gigantescas do governo Lula, embora o relatório tenha sido aquele relatório político e vergonhoso. E agora, a CPI das ONGs está alertando muita coisa pra gente, embora, no final das contas, eu também acho que vai ser feito pizza. E aí tem gente que pergunta por que o Brasil não consegue entrar na OCDE e ainda acha ruim, porque a OCDE falou que o Brasil é um país corrupto. Parabéns. O Brasil é um país corrupto. E você, que apoia tudo isso que está acontecendo, sem se manifestar, sem questionar, merece o governo que tem. Então, você que acompanha o nosso canal, você que divulga, você que faz a diferença, você que posta nas suas redes sociais, você está contra o sistema. E você é uma pessoa consciente. Grande abraço e até o próximo editorial.